Olá, meu querido, olá, minha querida, participante da semana, os voluntários, todos vocês que estão nos acompanhando até aqui, todo dia estão aí junto com a gente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós continuamos aqui no nosso devocional Um Dia de Cada Vez, editado pela Editora Spire da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa Igreja Anglicana no Brasil, aqui na região metropolitana do Recife, mas já no bairro, já no município de Jaboatão, no bairro de Piedade, nós estamos seguindo, nos servindo, né, utilizando como ferramenta nesse programa, também do mesmo nome, 30 semanas, que nós temos feito ano após ano e trabalhado em nossas vidas aqui. Olha, eu quero dizer que nós estamos muito alegres, né? Estamos chegando aqui ao final desse ciclo e por tudo que tem acontecido. E eu quero te pedir um favor, mais uma vez, que você dê um clique no like, que você compartilhe com muita gente e nos ajude a fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Esses vídeos são para as pessoas que estão fazendo, logicamente, participando do programa, mas são também para os voluntários e para aquelas pessoas que estão casualmente assistiram, viram o vídeo e vão passar a se interessar, né, em saber como é isso, como é essa história de cura emocional. Existe um programa para nos ajudar a isso? Sim, existe, há 30 semanas, todas as quartas-feiras você pode estar assistindo presencialmente aqui na Paz. Não, mas também pode estar assistindo ao vivo pelo YouTube ou de forma gravada e também acompanhando nossos vídeos. Então, nós estamos aqui servindo a você, né, para que isso possa se tornar realidade em sua vida, que você tenha uma vida plena. Esse é o nosso propósito. Então, nos ajude a que isso aconteça. Pois bem, nós estamos aqui seguindo na semana 29, vivendo como um doador, né? Depois de tudo que temos vivido até então, nós agora estamos aprendendo cada vez mais a compartilhar. A nossa caminhada, na verdade, é um compartilhar, né? Ainda que estejamos quando estávamos no início do programa, mas a nossa vida deve ser assim, sempre compartilhando o pouco que recebemos, o pouco que aprendemos. Nós temos necessidade, foi isso que o Senhor nos ensinou, é isso que a gente tem conversado essa semana. Pois bem, hoje estamos no dia 5. O dia 5 traz um tema que é assim, a força nas minhas vitórias. E traz também aqui uma passagem da carta de 2 Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois bem, hoje nós queremos conversar um pouco mais, estreitar mais essa conversa sobre essa questão. Veja, a gente vê aqui nesse capítulo dessa carta, no início do capítulo, Paulo diz assim, Paulo, né, apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Então, Paulo está dirigindo essa carta àqueles que são crentes no Senhor. No verso seguinte a esse que nós lemos aqui, no verso 5, ele diz assim: Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O verso 6, se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E o 7 diz assim: a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, veja que Paulo está falando aqui e procurando fazer a igreja entender que pelas mesmas coisas que eles, apóstolos, passaram, que pelas mesmas coisas que Cristo passou e que os apóstolos entenderam que Cristo passou, a igreja também passa, seja na consolação, seja no sofrimento. E aí eu pergunto a você, você acha que Cristo sofreu? Você acha que Jesus... Primeiro, deixa eu perguntar antes disso, você acha que você sofre? Tá, pense. Agora, pense nessa outra pergunta. Você acha que Cristo sofreu? O que é que você acha?
Você acha que Paulo sofreu? Olha, quando a gente pega as Escrituras e vai olhar, nós percebemos que Jesus ele teve um sofrimento que transcendeu o sofrimento físico. Porque ele teve um sofrimento emocional antes de qualquer coisa. Por quê? Porque Jesus foi tentado no deserto, ele teve um sofrimento emocional. Ele foi traído pelos seus discípulos. Pelo seu discípulo amado, ele foi negado pelo seu discípulo amado. Ele foi humilhado tanto pelo povo como pelas autoridades. Ele foi esmagado emocionalmente antes mesmo de ser crucificado, entendeu? Ele sofreu na cruz um sofrimento físico, mas antes disso ele sofreu muita coisa antes. E Paulo, Jesus, voltando aqui ainda para Jesus em Lucas 22:44, Jesus ali quando estava no Monte das Oliveiras, que um pouco antes de ser preso e que foi orar com os discípulos, ele suou sangue, gotas como de sangue. E Paulo, pega 2 Coríntios 11, de 23 a 28, você vai ver que Paulo foi açoitado, ele sofreu horrores, ele sofreu naufrágios, ele enviado e sofreu perigos, sofreu de amigos, sofreu de bandidos, ele sofreu de todo jeito. Escuta, lê o que está lá nessa passagem em 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Então, assim como Cristo sofreu, os seus discípulos, os seus apóstolos sofreram e nós também sofremos. Assim como Cristo passou por um processo, os apóstolos passaram por um processo, nós estamos também passando por um processo. A questão é que Cristo passou por tudo isso, né, e as suas dores, né, foram vividas e transformadas em obras, porque ele seguiu, à medida que ele sofria, ele não parou, ele continuou. E a obra que ele tinha para fazer foi realizada. E o que aconteceu? Que mesmo com seus sofrimentos, mesmo com seus essa pressão toda que ele sofreu, ele ganhou a vitória. Né? Ele ganhou a vitória, porque apesar dele ter morrido, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele nos deu com ele, juntamente com ele, os mesmos sofrimentos, mas também deu a vitória da vida eterna. Porque ele ressuscitou, e como ele ressuscitou, prometeu que nós também ressuscitaríamos. Então quem morreu com Jesus tem a sua ressurreição garantida nele. Então aquilo que era ferida se transforma agora em ministério. Né? As feridas fechadas são ministérios abertos. Foi assim com Jesus, é assim conosco. E tudo isso para a glória de Deus. Então o que nós precisamos fazer, como os apóstolos fizeram, é que nós precisamos compartilhar tudo isso que nós recebemos do Senhor, né? Tudo isso que que Ele nos deu com a sua própria vida, com a sua própria dedicação, com a sua própria entrega dele mesmo, nós precisamos agora compartilhar. Lembra que Deus Ele não planeja o mal para nós, Ele não quer danos para nós, como diz lá em Jeremias 29:11, né? Ele tem planos que são os melhores para nós, e com isso Ele nos dá esperança. E a esperança que nos faz mover mesmo diante das dificuldades. Lembra também que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles aos que amam a Deus. Então ele aproveita todos os sofrimentos, todas as situações e nos faz crescer. E isso, de alguma forma, isso nos remete em benefício. É isso que essa passagem está dizendo. Mesmo enquanto a gente dorme, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Então, nada é jogado fora que acontece conosco, mas se torna um processo onde nós crescemos e onde nós aproveitamos para amadurecer, para crescer e para compartilhar com os outros. Se nós não compartilharmos, não tem sentido. Nós perdemos o sentido da nossa vida, porque isso não pode ser apenas para nós. Então, veja que interessante, nós acabamos nos tornando prisioneiros da esperança para nos tornarmos livres nos sonhos do Senhor, para realizarmos os sonhos do Senhor e os planos do Senhor. Então, nós nos prendemos à esperança que nós temos de tudo que Ele nos prometeu. E assim nós avançamos, assim nós seguimos em frente. Então veja que coisa maravilhosa. Então por isso que esse tema hoje é a força das minhas vitórias no Senhor. Porque no Senhor nós somos vitoriosos, ainda que muitas vezes pareça que está tudo perdido, ainda que pareça que tudo encerrou, que tudo acabou, que não tem mais esperança. Mas Ele nos deu a maior esperança de todos, que é que um dia
nós estaremos junto com Ele, ressurretos, corpos glorificados, novos, vamos receber um novo corpo e viveremos com Ele para sempre, livre de todas essas coisas que nós passamos aqui. Mas nós antes precisamos passar, vencer todas essas coisas no Senhor, no Senhor. Agora que nossas vidas já foram restauradas, o Pai nos convida para compartilharmos a força que Ele nos deu com aqueles que estão aflitos. Então tudo que nós passamos, tudo que nós vencemos, agora nós precisamos compartilhar com aqueles que hoje estão aflitos, com aqueles que hoje talvez estejam passando as mesmas coisas que nós passamos ou outras coisas diferentes. Mas nós hoje somos capazes, pelo Senhor, pelas vitórias que o Senhor nos deu, de compartilhar com esses irmãos e irmãs queridas. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que nós possamos entender e viver isso aqui. Que nós, à medida que nós estamos crescendo no Senhor, tendo as nossas vitórias, que nós estejamos compartilhando, Pai, com todos ao nosso redor. É o que eu te peço hoje em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Nós nos encontraremos amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.